Vocês já ouviram falar em podcast? Sim, já está sendo bastante difundido nos últimos anos. O podcast não é tão novo, talvez seja no Brasil esse consumo, mas o podcast já é uma ferramenta bastante antiga, não tão antiga, mas já de alguns anos no exterior. Lá o consumo de podcast é bem alto e sobretudo em jornais como The Guardian, The New York Times. A maioria desses eles têm podcasts que são um dos mais ouvidos. Podcast é exatamente isso, ele é uma espécie de rádio, mas é um rádio sobre demanda, que a gente possa até dizer assim. É um rádio que não tem uma hora definida para passar aquele determinado programa. O programa está lá, você ouve a hora que quer, no dia que quiser, e é muito interessante. E com esse mundo moderno, né, com essa vida corrida, essa ferramenta nunca se tornou tão necessária, tão importante para os dias atuais. Eu acho uma das melhores ferramentas para você consumir conteúdo de forma mais rápida, precisa. Essa é uma das melhores ferramentas já inventada para você consumir conteúdo nesses tempos modernos, né? Então, partindo disso, eu vou citar aqui, eu vou indicar, eu vou mostrar 5 podcasts sobre literatura que eu consumo diariamente, que eu sempre estou lá atento, toda hora que eles postam. Esses podcasts, ele tem em várias plataformas como Spotify, SoundCloud e em outros. Aqui embaixo eu vou deixar os links para todos esses podcasts. E desde já assina o canal e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E vamos lá para os 5 podcasts que vocês precisam ouvir sobre literatura. O primeiro podcast é sobre literatura, esse sim eu ouço sempre quando sai um novo programa, porque eu acho um podcast super bem elaborado. São podcasts que sempre traz temas super interessantes, geralmente temas relacionados ao livro da editora. Por exemplo, eles publicam um livro X e traz aquele tema para discussão. Eles geralmente trazem convidados e falam sobre livros, falam sobre o mercado editorial, fala sobre o mundo dos livros, mas geralmente puxando para um lado sobre os seus lançamentos. Eu estou falando do podcast da Carambaia, assim, é o Narrativas Carambaia. Eu acho muito interessante porque eles fazem esse podcast de uma forma muito bem elaborada e traz temas bem amarrados ali com os seus lançamentos. E tem uns podcasts bem interessantes sobre o mercado editorial, sobre teatro, sobre livros de revolução, sobre livros dos temas LGBTs. Então, gente, é muito interessante, eu super indico. O segundo podcast, um dos que eu mais ouço, é o podcast da Companhia das Letras, chamado Rádio Companhia. E eu acho muito legal, porque nesse podcast da Companhia das Letras, eu gosto muito porque ele foca nos lançamentos dele. Inclusive, eles fazem mensalmente um podcast com os próximos lançamentos, os lançamentos daquele mês. Além do mais, traz temas bem interessantes, entrevistas com autores da casa. Além do mais, discute esses temas abordados nos livros que eles publicam. Enfim, é um podcast super recheado de coisas, de inúmeras informações. E o terceiro podcast que eu trago para vocês é o podcast da 451. Sim, aquela revista 451. Eu não sei se vocês conhecem, mas é o podcast dessa revista aqui, ó, 451. Eu gosto bastante desse podcast porque eles trazem uma dinâmica bem interessante com o que está acontecendo no momento sobre literatura, os próximos lançamentos, entrevistas com autores, temas bem interessantes, como por exemplo, eu estava até ouvindo recentemente um sobre Machado de Assis e as traduções. Até ele fez entrevista com a tradutora para o inglês, contando como foram os desafios de traduzir Machado de Assis para outro idioma. Então, são esses temas bem interessantes que esse podcast da 451, chama 451 MHz. Eu vou deixar também um link aqui embaixo para vocês verem, e vale muito a pena esse podcast, gente. É maravilhoso.
E o quarto podcast que eu trago, que é um dos que eu mais gosto, é o podcast Ilustríssima Conversa. É um podcast sobre o mundo da literatura, né? Praticamente um caderno da literatura, um recorte do caderno de literatura da Folha de São Paulo, né? E eu acho muito interessante porque eles falam sobre tudo de literatura. O que está acontecendo no momento de mais quente ali sobre a literatura, entrevistas, lançamentos, notícias sobre o mundo dos livros. E, gente, é um baita de um podcast. Então, eu super indico. Já vou também deixar o link aqui. E o último podcast, que é o que eu gosto muito, que eu descobri recentemente, que é o podcast do Rodrigo Casarim, que se chama Página 5. Ele já tinha um blog, se eu não estou enganado, com notícias de livros. E aí ele trouxe o formato para o podcast. E eu acho muito interessante porque aí a gente vai conseguir absorver de forma mais rápida, porque às vezes a gente nem tem tempo de estar lendo aquele texto que o determinada pessoa escreve. Então ele traz isso para os podcasts. Ele trouxe agora o formato podcast, que eu estou gostando bastante. O Rodrigo, ele geralmente fala sobre os lançamentos, o que tem mais quente no momento de literatura, novidades de livros, enfim, é um podcast super recheado de novidades. Se você gosta de novidades sobre literatura, é este podcast que eu indico. Então são esses 5 podcasts que eu super recomendo sobre literatura. E eu gosto bastante porque o formato podcast, ele expande essa questão e tem uma flexibilidade bem grande, porque eu ouço podcast em determinados momentos do dia, sobretudo quando eu vou correr, quando eu vou almoçar, eu ouço um podcast. Então dá para você ouvir ele de forma muito fragmentada, né? Podemos até dizer dessa forma, porque você pode dar pausa, depois continua. Então você não fica preso a uma programação que só passa a determinada hora, por exemplo, no rádio ou na TV. Então o podcast, ele traz essa dinâmica, essa flexibilidade para o nosso dia a dia que está aí corrido. E é isso. Me contem aqui quais os podcasts que você ouve, se você tem costume de ouvir podcast. Se você nunca ouviu podcast, eu super recomendo. E eu sei de uma coisa, você vai ficar viciado nesses podcasts. Se você gosta de literatura e de um bom livro, todos esses 5 podcasts que eu indiquei são assim, prato cheio. Então, se você conhece algum podcast e quer me indicar, comenta aqui embaixo. Se você ouve algum desses, comenta aqui embaixo. E se você vai lá ouvir e depois me conta o que vocês acharam desses podcasts que eu indiquei. E é isso, um cheiro para vocês, dá aquele joinha se curtiu o vídeo e se inscreve no canal. Ativa o sininho, viu? Até mais, cheiro!